Viva como o Senhor quer. Isto leva-nos a uma dedicação completa ao Todo-Poderoso. É necessária uma dedicação completa. O nosso estudo de hoje tem como título: Viva como o Senhor quer. Oh, glórias! Viva como o Senhor quer. Isto leva-nos a uma dedicação completa ao Todo-Poderoso. É necessária uma dedicação completa para que a vontade do Senhor esteja acima da nossa vontade. Não é a nossa vontade que está em evidência, não é o nosso querer que precisa estar em primeiro lugar, mas é a vontade do Senhor. É viver aquilo que Deus quer para nossas vidas. Oh, glórias! Isso é maravilhoso, irmãos. Quando nós nos colocamos na dependência do Senhor, nós descansamos nele. Ele abre portas, Ele nos favorece nisso e naquilo outro. O Senhor nos guia, nos conduz pelos caminhos que nós precisamos andar e certamente somos bem-sucedidos naquilo que fazemos, porque o Senhor está com os seus. O Senhor está com os seus. Viva como o Senhor quer. Isso significa, irmãos, estar em conformidade. É preciso estar em conformidade com ações que sejam apropriadas, ações que sejam convenientes, e também a nossa vida precisa estar adequada à vontade do Senhor. Ou seja, todas as áreas da nossa vida precisam estar diante do Eterno, aos pés do Senhor, e os nossos passos, eles precisam serem dados para que Deus seja honrado, para que o Senhor seja glorificado. Amém? Nós vamos ler a palavra em Colossenses, capítulo 1. Nós vamos ler a partir do versículo 10, que diz: a fim de viverdes de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo no pleno conhecimento de Deus, sendo fortalecidos com todo o poder, segundo a força da sua glória, em toda a perseverança e longanimidade, com alegria, dando graças ao Pai que vos fez idôneos à parte que vos cabe da herança dos santos na luz. Oh, glórias! Louvado seja o Senhor, bendito seja o Senhor. Mas nós vamos nos deter apenas no versículo 10, é onde estão as bases de como devemos portar para vivermos de fato como Deus quer. Amém? Apenas o versículo 10. Mas antes vamos orar e vamos pedir a direção do Espírito Santo de Deus para esse estudo. Deus de amor, eu quero clamar, Pai, que Tu venhas falar conosco de uma forma profunda, para que cada tópico desse estudo, desta palavra, ela fique gravada em nosso coração, que haja, meu Deus, o gravar, que fique marcado na nossa vida, para que nós possamos sempre lembrar, Senhor, de como deve ser o nosso proceder para estarmos vivendo segundo a Tua vontade. Ó Deus, abençoa-nos, para que a palavra seja segundo o Teu Espírito, é que eu peço em nome do Teu Filho Jesus. Amém, Senhor. Aleluias. Irmãos, esta é a verdade do Senhor para cada um de nós. Ele deseja que nós vivamos não segundo o nosso querer, segundo o nosso entendimento, mas numa total dependência dEle. Uma total dependência. Viver em dependência do Senhor é como uma criança de 2 anos, por exemplo. Não sabe comer sozinha, não sabe limpar-se, higiene pessoal, não sabe tomar banho, enfim, não sabe vestir-se sozinha. Tem sempre alguém cuidando dela, sempre alguém zelando por ela. Nós somos como crianças de 2 anos. Se formos agir segundo o nosso entendimento, nós vamos nos dar muito mal. Nós não vamos conseguir sobreviver, claro, me refiro no aspecto espiritual. Nós não vamos conseguir ficar vivos, morreremos. Mas o Senhor, é Ele que nos dá o Espírito Santo, e é esse Espírito que nos dá condições de nos aproximarmos cada vez mais do Senhor, de crescermos e alcançarmos aquilo que Deus quer para a nossa vida. Portanto, todas as vezes que você estiver pensando, quem sou eu diante do Senhor? Lembre-se, você é como um bebê de 2 anos apenas. É como um bebê de 2 anos que precisa
de cuidados totais do Senhor em teu favor, em todos os aspectos da tua vida. Por isso é bom todas as nossas atitudes serem apresentadas diante do Senhor. Questionarmos a Deus: Senhor, tu queres que eu faça dessa forma ou não? Que eu haja assim ou não? Que eu tome essa atitude ou não? Precisamos, amados, colocar essa responsabilidade nas mãos do Senhor, porque Ele nos dá o Espírito que nos ensina qual atitude tomarmos. E quando vivemos nessa dependência, seremos dirigidos por Deus, e Ele, claro, cuida de nós, como está na palavra. Amém? Esta é uma verdade que muitas vezes não colocamos em prática. É difícil vivermos essa dependência, principalmente porque nós não contemplamos visualmente o Senhor. Você não consegue ver Deus. E nós estamos muito atrelados àquela situação de ver, de sentir, de tocar. E Deus você não vê, você não toca. É o Espírito Santo que trabalha o teu coração. E o interessante, só é possível sentir o Espírito quando há comunhão verdadeira com o Todo-Poderoso. Eis aí o porquê que muitos esfriam, desviam-se dos caminhos, vão para o mundão. E você fala: poxa, aquela pessoa não era na igreja desta forma, e hoje você a vê, talvez numa mesa de bebida, ou no forrozão da vida, ou fazendo outra coisa qualquer. Mostra que não mais está na presença do Senhor. É porque, irmãos, para que nós possamos ter forças para ficarmos de pé, só com comunhão verdadeira com Deus. Se não houver essa comunhão, nós vamos morrer espiritualmente. Amém? Entendam isso, porque é uma verdade que está na palavra. E o apóstolo Paulo, escrevendo à igreja de Colossos, aos colossenses, ele diz: a fim de viverdes de modo digno do Senhor. Oh, glórias! A fim de viverdes de modo digno. Essa palavra digno, irmãos, ela nos dá a entender conformidade, conveniência, adequação. Ou seja, nós temos que viver em conformidade com o Senhor, de uma forma apropriada ao Todo-Poderoso, que seja conveniente ao Mestre, adequado à vontade do Pai Eterno. Esta é a forma de vida que o Senhor quer para cada um de nós. E para isso é preciso oferecermos diariamente, irmãos, não apenas aqui nas quartas, sextas e domingos, não, mas diariamente, um culto racional ao Senhor. E esse culto racional, amados, é quando você acorda e logo pela manhã você coloca o teu joelho diante do Senhor, apresenta a tua vida, o teu dia, o teu trabalho, aquilo que há de acontecer no decorrer do teu dia, você já consagra para o Senhor. Você fala: Deus, tudo quanto ocorrer nesse dia é para a tua honra e para a tua glória. A partir do momento que você declara isso e vive de fato a vontade do Senhor, como é que o diabo vai tocar na tua vida? Porque se tocar na tua vida e aquilo que ocorrer na tua existência, será para a honra e para a glória do Senhor, porque você já declarou isso. É uma forma, irmãos, de nós quebrarmos a ação do diabo na nossa vida. É consagrarmos o nosso dia, dedicarmos, é fazermos o nosso culto, apresentarmos de forma racional, consciente, diante do Senhor, e apresentarmos a nossa vida a Ele, oferecendo para a honra e para a glória do Senhor. Precisamos fazer isto, amados. Mas, claro, não é atitude mágica. O Evangelho, a palavra de Deus, não é mágica. Vale ressaltar. Ensinam por aí que algumas expressões fortes, expressões de poder, não existe isso. Existe um coração dobrado diante do Senhor e Deus honra a palavra que sai da nossa boca. Não adianta, por exemplo, eu afirmar: diabo, você está repreendido, proibido de tocar na minha vida, no meu trabalho, na minha casa, na minha família, nos meus filhos, no decorrer desse dia. Poxa, a palavra bonita, profunda. Eu repreendi o diabo e o proibi de tocar naquilo que é meu. No entanto, levanto ali dos joelhos, eu saio do canto de oração e a vida está só o caco. Não honro o Senhor no decorrer do dia. Aí eu vou para a internet, ver os videozinhos pornográficos do WhatsApp, do Facebook, enfim, na internet. Vou sentar com meus amigos
e ali vou participar das conversas impuras e das piadas impróprias, imorais. Vou mentir um pouco durante o dia, porque não posso viver sem mentira. Vou mentir um pouco. Vou dar uma olhada para a mulherada bonita e cobiçá-las. E vai por aí. Amados, a partir do momento que a carne se levantou na tua vida, você jogou por terra tudo aquilo que você falou em nome de Jesus e a porta se abre. Abre para o diabo. Precisamos entender, queridos, que não são forças de expressões, não são frases de efeitos, não são palavras que não tenham um fundamento numa vida santa, que vão surtir efeito. A vida, ela precisa ser santa, para que o Eterno venha trabalhar o nosso coração. Amém? Viva de modo digno do Senhor. E viver de modo digno do Senhor é fazermos aquilo que Ele quer na nossa vida, em todas as áreas da nossa vida. Efésios capítulo 4, versículos 1 a 3 diz: com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Oh, glórias! Ensina-nos a forma de agir no dia a dia, que devemos ter uma vida pautada na palavra e que haja comunhão uns com os outros no Senhor, que é o vínculo da paz. Romanos 12, 1. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Nesse texto, o apóstolo Paulo diz que a nossa vida, ela precisa ser oferecida em sacrifício. Ele faz uma alusão à velha aliança, onde o cordeiro, o carneiro, a ovelha, era oferecida num altar. Ela era oferecida ao Senhor pelo perdão dos pecados. Antigamente, na antiga aliança, era diferente a forma de perdão de pecados. O sangue derramado era de um animal. Geralmente a ovelha, eles sacrificavam. Por isso que aqui diz que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo. Ou seja, nós não vamos cortar o nosso pescoço, não vamos, sacrifício vivo, mas vamos cortar o pescoço do coração. Amém? Aquele coração endurecido, vamos lá e cortamos o pescoço dele, para que seja submetido à vontade do Senhor. E não vamos mais oferecer animais, porque Cristo Jesus derramou seu sangue na cruz, e nele reside o perdão para as nossas vidas. E ainda 1 Coríntios capítulo 6, versículo 19. Será que vocês não sabem que o corpo de vocês é o templo do Espírito Santo, que vive em vocês e lhes foi dado por Deus? Vocês não pertencem a vocês mesmos, mas a Deus. Oh, glórias! Esta é a recomendação do apóstolo, é a recomendação do Espírito Santo que nos permitiu que essa palavra chegasse. Ele diz: será que vocês não sabem que o corpo de vocês é o templo do Espírito Santo? Irmãos, nós temos um templo físico, esse local onde nós estamos aqui. Vocês teriam coragem de agir de uma forma imprópria à vontade do Senhor aqui dentro? Na hora do culto? Provavelmente não. Sei lá, vou fazer aqui, vou soltar uns palavrões aqui dentro. Vou soltar uns palavrões aqui. Vou contar umas mentiras aqui dentro. Provavelmente não. Mas por quê? Porque você entende que esse lugar é consagrado ao Senhor. Então essa é a visão que eu preciso ter da minha própria vida. Eu a consagrei como templo, como morada do Espírito Santo, portanto eu tenho que agir de uma forma que seja agradável ao Espírito Santo. Amém? E ainda ele diz: vocês não pertencem a vocês mesmos. Nós não nos pertencemos, amados. Nós somos propriedade exclusiva de Deus. Ele nos comprou no sangue do seu Filho derramado na cruz. Deixamos de ser nossos para sermos do Senhor, para a honra e para a glória dele próprio. Amém? Segundo ponto: viva para o seu inteiro agrado. Aleluias. O primeiro tópico: viva de modo digno do Senhor. Número 2: viva para o seu inteiro agrado. O sacrifício de Jesus foi suficiente.
Deus não quer nossos sacrifícios, Ele quer a nossa obediência. Porque isto é o que lhe agrada. Temos que conhecer a sua vontade para lhe obedecer. Não precisamos inventar mais nada, irmãos. Nada precisa ser inventado. É apenas colocarmos a nossa vida em obediência à vontade do Eterno. Apenas colocando a nossa vontade, o Senhor age. Eu não preciso trazer uma fortuna como oferta, como dízimos, para que Deus olhe para mim. Um dos aspectos. Eu não preciso doar, entregar para a igreja a minha casa, para Deus olhar para mim. Entregar meu carro, para Deus olhar para mim. Eu não preciso fazer uma oferta de R$1 milhão para a igreja Missão Vivos, para que eu seja visto por Deus. Não é assim, irmãos. Não é assim que nós vamos viver do agrado do Senhor, que vamos viver segundo a vontade dEle. 1 Samuel, capítulo 15, versículo 22. Eu vou ler apenas parte do texto. Diz: eis que obedecer é o melhor do que sacrificar. Eis que obedecer é melhor do que o sacrificar. É isso que Deus quer de cada um de nós. A obediência. A obediência. Mas o interessante é que não existe meia obediência. Tipo assim, vou obedecer pela metade. Obediência pela metade é desobediência. Obediência é algo completo. Se eu falar para alguém, não saia da porta, mas se alguém sair a metade, ainda estou com o pezinho lá dentro, mas o restante está lá de fora, desobedeceu. Não é assim? Não existe obediência pela metade. Obediência é total. E Deus quer, irmãos, que nós estejamos em completa obediência à sua vontade. Completa obediência. A partir do momento que eu entendo isso, eu vou deixar de viver para me agradar? Sim, para agradar o Senhor. Ou seja, as minhas vontades, os meus desejos, planos, projetos, etc., ficarão segundo a vontade do Senhor, porque eu quero agradar ao Todo-Poderoso. E eu não quero que as minhas ações, minhas palavras, minhas atitudes desagradem a Deus. Essa é a verdade que nós precisamos entender e praticar no nosso dia a dia. Eu não posso viver mais ou menos. É sim, sim, não, não. O próprio Cristo já fala a respeito disso. A própria palavra já afirma. Sim, sim, não, não. Ou seja, não existe sim mais ou menos. O mais ou menos não existe para Deus. Talvez alguém possa afirmar, eu vou ser crente, mas eu vou ser um crente mais ou menos. Ou seja, eu vou na igreja na quarta, eu vou também no domingo, mas segunda, terça, quinta, sexta e sábado, eu vou viver da forma que eu entender. Eu vou fazer da forma que eu quero. Eu vou obedecer à minha vontade. Não, não existe, amados. Não existe. Porque o nosso agir, ele precisa ser santo aqui dentro e lá fora. Eu preciso agradar o Senhor aqui dentro, mas também lá fora. Ou seja, onde quer que eu esteja, eu tenho que agradar o Senhor. As minhas atitudes, as minhas ações, elas precisam ter apenas um fim: agradar o Senhor. E isso leva-me a viver em honestidade, viver na retidão, coração puro, coração limpo, uma vida que todos possam enxergar Jesus, familiares e também não familiares. O testemunho, irmãos, ele precisa ser dentro da nossa casa também. Tem muito crente que tem até um testemunho legal na sociedade. No seu trabalho ele é legalzinho, com seus amigos ele é um cara crente, mas quando chega em casa é o capeta de chifre, que quebra tudo, chuta tudo, xinga todo mundo e vai por aí. Não é assim, irmãos. O nosso agradar ao Senhor, ele é completo, em todos os locais, em todos os lugares. Eu não posso agradar ao Senhor só porque eu sou crente. Na verdade, se olharmos a palavra, o Senhor nem leva muito em consideração essa questão do crente em si. Ele quer servos. Mulheres, homens, adolescentes, cheios do Espírito Santo, disponíveis para o mover do Espírito Santo de Deus. Essa é a visão. E quando nós entendemos isso, e vivemos de modo digno do Senhor,
e ainda procuramos estar segundo a vontade dele, agradando ao Todo-Poderoso, nós vamos ser vencedores. Seremos vencedores nas nossas atitudes, porque o Eterno estará conosco. E assim você pode fazer prova do Senhor. Você pode perguntar ao Todo-Poderoso. Você pode pedir ao Eterno que Ele há de abrir as portas do céu sobre a sua vida. Na palavra nós temos muitas promessas para aqueles que são fiéis. Mas lembre-se, para aqueles que são fiéis. Esta é a chave, fidelidade. Fidelidade ao Senhor. Número 3. Viva frutificando em toda boa obra. Aleluias. Viva frutificando em toda boa obra. Isso significa, amados, que a nossa vida 24 horas por dia precisa ser do Senhor. 24 horas por dia. A minha vida precisa ser do Senhor aqui na igreja. Ela precisa ser do Senhor no meu local de trabalho. Ela precisa ser do Senhor quando eu estou sozinho em casa, diante do computador, na internet. Ela precisa ser do Senhor quando eu estou com meu cônjuge, ou quando você está com o seu cônjuge. Ela precisa ser do Senhor quando você é comerciante. Quando você é comerciante. Porque o servo de Deus não só nega imposto. O servo de Deus, ele honra as leis do país. Ele precisa ser do Senhor em todas as áreas da sua vida. Nada pode passar desapercebido aos nossos olhos. E a recomendação é: vigiai. É preciso vigiar. E vigiar é estar atento. É você estar ligado em todas as coisas, atento a todas as coisas, para que o diabo não coloque diante de você coisas que te façam tropeçar. Coisas que te façam tropeçar. João capítulo 15, versículo 8. Nisto é glorificado meu Pai, em que deis muitos frutos, e assim vos tornareis meus discípulos. Aleluias. Queridos, nós temos vivido uns dias muito loucos. Os dias que nós estamos aí, misericórdia, só a graça do Todo-Poderoso. Em nome de Jesus, rouba-se. Em nome de Jesus, sonega-se. Em nome de Jesus, trazem o mundo para dentro da igreja. Em nome de Jesus, fazem aliança com as trevas. Em nome de Jesus, vivem o pecado. Mas Deus não quer que seja dessa forma, porque Ele quer, queridos, que o nome de Deus seja glorificado em todas as atitudes, e que tu sejas alguém que frutifique, que deis muito fruto. Ou seja, para que você seja discípulo, é preciso glorificar o Pai, e é preciso dar muitos frutos. Deixe-me só dar um exemplo. Como um empresário, seja ele pequeno ou grande, e afirma: eu sou crente, eu sou do lado de Deus, mas na hora dos impostos, ele sonega. Como? Ou é subornado e suborna. Como? Se aparece a fiscalização no comércio, na empresa dele, ele dá um jeitinho, suborna o fiscal, enfim. Como? Irmãos, nós temos que frutificar de uma forma que seja agradável ao Senhor. Com relação à cobrança de impostos, é muito interessante, porque todo imposto está embutido no preço da mercadoria. Ou seja, quem paga o imposto não é o comerciante. Quem paga o imposto é o consumidor. É assim que funciona, amados. Aí o cara fala assim: eu tenho que colocar um preço mais alto porque eu pago muito imposto. Mentira dele. Na verdade ele está dizendo: porque eu sonego. Porque eu sou um sonegador. Na verdade, quem paga o imposto, e nós temos imposto muito caro no Brasil, temos imposto de 40% em carros, por exemplo. 40% é do governo, aproximadamente. Alguns produtos, 25%. É do governo, outros até uma taxa maior.
Mas quem paga os 40%, por exemplo, de imposto de um carro, não é a concessionária. É você que compra. A concessionária repassa para o governo. Ela apenas recebe e repassa. Quando você vai no supermercado e você vai na seção de perfumaria, a alíquota é mais alta. Hoje eu não sei qual o valor, mas em torno de 25%. Se você compra alguma coisa que custa, por exemplo, R$10, R$2,50 é do governo. Mas só que não é o comerciante que vai pagar o R$2,50, porque você comprou por R$10. Entendeu? Então esta pessoa não está frutificando segundo a vontade do Senhor. Eu citei a alíquota de perfumaria apenas como exemplo. Antigamente era 25%, hoje não sei qual é. Mas pode ser maior ou menor, mas de qualquer forma, fica o exemplo. É você que paga o imposto. E se o comerciante quer justificar a sua ação má, dizendo que ele paga muitos impostos, ele está mentindo. Não é ele que paga. Somos nós que somos consumidores. Hebreus capítulo 10, versículo 24. Pensemos uns nos outros, a fim de ajudarmos todos a terem mais amor e a fazerem o bem. Olha que bênção. Pensemos uns nos outros, a fim de ajudarmos a todos a terem mais amor e a fazerem o bem. É assim que deve ser. Eu tenho que somar na vida do meu próximo. Eu tenho que ajudar o meu próximo. Eu tenho que ser bênção na vida do meu próximo para que a minha presença o ajude a andar mais e mais com o Senhor. Nós não podemos agir de forma diferente. É muito comum dentro das igrejas as pessoas explorarem o próximo. Estão ali para explorar. Para explorar mesmo, quer tirar. Principalmente se é um irmão que possui riquezas, que possui posses financeiras ou coisa desse tipo. Sempre tem um tanto de gente ao redor da pessoa querendo tirar. Quando na verdade a ideia é estarmos juntos, mas com o mesmo pensamento. Que haja aquela ajuda mútua para que nós possamos cada dia mais fazer o bem e fazer a vontade do Senhor. Nós não podemos ser interesseiros. Existe muito na igreja os interesseiros de plantão. Os interesseiros de plantão que querem sugar daquele que possui um pouco mais de recurso. Eles querem sugar, querem tirar do camarada. E às vezes inventam histórias complicadas para conseguir alguma coisa. Mas não é essa a recomendação do Senhor. Dentro da igreja, irmãos, infelizmente nós não vemos isso hoje. Precisamos ser realistas também nesse aspecto. Mas devíamos ser todos iguais. Dentro da igreja não deveria existir distinção. Ah, aquela irmãzinha é mais humilde do que aquele irmão que é mais rico. Aí eu vou olhar para ele com um pouco mais assim, com aquele olhar assim, sabe como que é? Aquele olhar cativante. Mas eu vou olhar para ele com aquele olhar cativante. Mas eu vou olhar para ele com aquele olhar cativante, aquele olhar assim, ah, você é mais especial, aquela coisa toda, porque ele tem mais. E vou olhar para a irmãzinha com aquele olhar assim. Sai para lá, irmã. Chega, irmã. Porque ela não tem nada para oferecer, talvez. Na verdade, amados, esse amor que a Bíblia refere-se, que o apóstolo Paulo diz, é o amor que aquele que tem muito deveria ajudar de forma natural, sem necessidade de pedido, àquele que é da família que tem menos. Isso deveria ser natural, o amor de olhar para o irmão, olhar para o outro e falar, o irmão está necessitado, vou ajudá-lo. Aqui na nossa igreja, nós não temos essa situação, louvado seja o Senhor por isso. Mas há muitas igrejas que há pessoas muito humildes. Pessoas muito humildes mesmo. Estão ali, sentados lado a lado, com aquele que tem muito, mas muito, que não sabe o que faz. No entanto, aquele que tem muito, não tem coragem de falar para a irmã, vai lá no supermercado, querida. Você tem R$500 de crédito, faz uma feira. Não tem essa coragem, porque não tem o amor, não está frutificando a boa obra, não está repartindo aquilo que, vou colocar em tese, de fato é, mas para muitos é tese, em tese é do Senhor.
O que eu tenho é de Deus, foi Deus que me deu. A minha propriedade é de Deus. A minha riqueza é do Senhor, meu dinheiro é do Senhor. Mas não ajuda aquele que é do Senhor com aquilo que é do Senhor. Mais ou menos assim. A Bíblia nos diz, no Novo Testamento, que a igreja primitiva, aqueles que tinham um pouco mais, traziam e colocavam aos pés dos apóstolos, para que a igreja pudesse ajudar aos mais necessitados. Isso deveria ser natural, irmãos. Fruto do amor do Senhor nas vidas uns para com os outros, que infelizmente não vemos isso. Nós vemos sim. Isso é meu. Isso é meu. Isso é meu. No meu carro você é humilde? Será que você tomou banho hoje? Não vou te levar em casa não, hein? Você não tomou banho hoje? Com essa sandália havaiana, com essa sandália aí, tá até já um buraquinho aí, amarrada com prego, até tem um prego na correia. Esse vestido não está tão limpo. Ou essa calça que não está tão limpa. Meu carro de 150 mil reais, não entra não. Não entra não. É assim que muitas vezes as pessoas agem hoje dentro das igrejas chamadas evangélicas. Onde está o frutificar? Onde está o frutificar? Amém? É preciso estarmos atentos, porque eu citei o exemplo dos ricos, mas nós não somos ricos, mas muitas vezes queremos ser e agimos com o mesmo espírito deles. É preciso esse cuidado também. Tiago 2, versículo 26. Porque assim como o corpo sem espírito é morto, assim também a fé sem obras é morta. Queridos, nós não somos salvos pelas obras. Não somos salvos. Você pode ser uma pessoa extremamente rica, e você pode doar todo mês R$1 milhão, e você o faz. Você escolhe as entidades que ajudam as pessoas carentes, e todo mês você deposita, sei lá, R$100 mil, R$200 mil, R$1 milhão na conta das entidades. Isso não vai te levar para os céus. Mas eu sou uma pessoa boa, olha o que estou fazendo. Não vai te levar para os céus. As boas obras não levam ninguém para os céus. As boas obras não são caminho. Ela não é o caminho que conduz para o Todo-Poderoso. A Bíblia diz que só existe um caminho. Só existe um caminho. Há muitas obras, reconhecidamente pelos evangélicos, como obras das trevas, que fazem mais caridade do que todas as igrejas evangélicas juntas. Mas nem por isso eles possuem crédito diante do Senhor. Não é isto que leva as pessoas à presença do Senhor. Mas, se eu tenho o Senhor no coração, se eu acredito no Todo-Poderoso, se eu confio e afirmo que sou servo do Todo-Poderoso, as boas obras precisam ser amigas. Eu tenho que fazer boas obras. Amém? Ou seja, boas obras não levam ninguém para os céus, mas a fé, se não existir as boas obras, também não serve para nada. Para que nós possamos entender essa questão, mas por que isso? Quando eu tenho o Espírito Santo no coração, amados, e todo servo de Deus precisa ter o Espírito no coração, nós somos movidos por Ele. E o Espírito Santo, Ele quer abençoar a todos. E eu tenho que ouvir a voz do Espírito e fazer que aqueles que necessitam recebam a ajuda necessária. Mas, se eu não faço, posso fazer, não faço, e afirmo que amo o próximo, eu amo o próximo, isso, aquilo, outro, sou fiel ao Todo-Poderoso, mas não vive assim, que fé é esta? Que tipo de fé é esta? Não existe. Infelizmente temos visto isto também dentro das igrejas evangélicas. As pessoas que muito têm, as pessoas que conseguiram por recursos próprios, herança, ou porque foram bem-sucedidos naquilo que fazem, hoje possuem uma boa fortuna, mas são mesquinhos, miseráveis, são avarentos, pisam naqueles que lhe prestam serviço, por exemplo, são péssimos empregadores. Que tipo de obras são essas? Que tipo de obras? Aqueles que são de Cristo Jesus, com certeza, agem
segundo Jesus agiria quando esteve na terra. E segundo aquilo que o Espírito Santo nos orienta para agirmos hoje. Temos que ouvir a voz do Espírito Santo de Deus. Frutificar em toda boa obra é uma ordem do Senhor para a nossa vida. Se você não o faz, procure fazê-lo para a honra e para a glória do Senhor. E o número 4, viva crescendo no pleno conhecimento de Deus. Aleluias. Lembrando os tópicos anteriores. Número 1, viva de modo digno do Senhor. Número 2, viva para o seu inteiro agrado. Número 3, viva frutificando em toda boa obra. E o 4, viva crescendo no pleno conhecimento de Deus. Aleluias. Irmãos, ninguém para de conhecer o Senhor Jesus. Eu, nos meus 50 e poucos anos, já conheci o Senhor muito. Mas se eu tiver mais 50 anos pela frente, ainda mais conhecerei o Todo-Poderoso, porque dia a dia o Eterno abre uma cortina diante de mim e mostra a sua graça. Ele dá minha revelação, Ele ensina-me, Ele me instrui para que eu possa crescer cada dia mais. Ninguém chega num ponto, cheguei aqui, tá bom, vou parar, vou armar minha barraca, vou ficar por aqui. Não, se a pessoa parar, morre. O conhecimento do Senhor, amados, é contínuo, dia após dia. Todas as vezes que você ler a Bíblia, o Espírito Santo traz a revelação da palavra. Todas as vezes que você ora, você torna-se ainda mais amigo do Senhor. Quanto mais tu santificas a vida, mais o agir do Espírito Santo é uma verdade. Esse crescer no pleno conhecimento de Deus é contínuo, é sempre, sempre, até o dia que o Senhor nos chamar para estarmos lá na glória, na sua presença. Amém? João capítulo 14, versículo 8, lerei apenas um pedacinho. Quem me vê a mim, vê o Pai. Essa é a recomendação de Jesus. Quem me vê a mim, vê o Pai. Em outras palavras, procure conhecer o Senhor Jesus. Procure cada dia mais estreitar laços de amizade, de comunhão com Jesus. Procure cada vez mais ser próximo de Jesus, porque essa proximidade te fará ver o Todo-Poderoso. Te fará ver o Senhor. Te fará cada dia mais ser movido, dirigido, guiado pelo Criador, amados. Temos que buscar o Senhor sem parar. Jó capítulo 42, versículo 5. Aquele texto que todo mundo recita, mas poucos de fato viram, diz: antes eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora eu te vejo com os meus próprios olhos. Oh, glórias! É uma afirmação poética, gostosa, e muitos gostam de repetir, do Jó, o homem que conhecia o Senhor e que foi provado por Deus. Deus permitiu que ele fosse destroçado pelo diabo. Mas mesmo em meio às suas dificuldades, aos seus problemas, mesmo em meio ao seu intenso sofrimento, ele não abriu mão do Senhor. E ele diz: antes eu te conhecia só de ouvir falar. Ou seja, ele foi fiel ao Todo-Poderoso, mas ele só conhecia Deus de ouvir falar. E quando ele chegou no final da batalha, em que Deus abriu as portas do céu sobre a vida dele, o abençoou em todas as áreas, deu a prosperidade e o fez feliz, aí ele diz: mas agora eu te vejo com os meus próprios olhos. Oh, glórias! Mas agora eu te vejo com os meus próprios olhos. Aleluias! Nós precisamos, amados, ouvir falar do Senhor, mas temos que contemplar Deus com os nossos olhos. É tipo assim, ó, mais ou menos assim. Tem que ser dessa forma com Deus. Temos que, olho no Senhor. Olho no olho do Senhor. E o caminho, com certeza, é Jesus. E Efésios capítulo 4, versículos 13 e 14, o apóstolo Paulo ensina a igreja de Éfeso:
Desse modo, todos nós chegaremos a ser um na nossa fé e no nosso conhecimento do Filho de Deus. E assim seremos pessoas maduras e alcançaremos a estatura, a altura espiritual de Cristo. Então não seremos mais como crianças, arrastadas pelas ondas e empurrados por qualquer vento de ensinamento de pessoas falsas. Essas pessoas inventam mentiras e por meio delas levam outros para caminhos errados. Aleluias. Viva crescendo no pleno conhecimento de Deus. Quando nós crescemos, de fato conhecemos o Todo-Poderoso, nós vamos ter uma fé forte no Filho de Deus. E assim seremos maduros. Pessoas maduras são pessoas experientes. E a experiência é fruto de vivência. Se você tem experiência em alguma coisa, é porque você faz muito aquilo. A experiência vem através do praticar. E nós, amados, precisamos ser maduros, praticantes da palavra, porque alcançaremos a estatura do varão perfeito, como diz em outra versão. Alcançaremos a estatura do varão perfeito, que é Cristo Jesus. O apóstolo Paulo diz que é possível alcançarmos a altura de Cristo Jesus. E essa altura refere-se ao conhecimento do Pai, à comunhão com o Pai e receber o poder do Pai na vida. Esta é a altura de Cristo e é aquela que nós precisamos ter. E diz ainda, a partir desse momento, não seremos mais como crianças. Como crianças. Por que o apóstolo Paulo diz como crianças? Crianças é o seguinte, eu chego para uma criança de 7, 8, 10 anos de idade, aí eu conto uma história para ela, uma história bonita, fantasiosa. Ela vai acreditar, não vai questionar. Ela vai acreditar, entre aspas, cegamente em você. Ela vai acreditar em você. Mas, se chega outra pessoa que tem uma certa ascendência sobre ela, alguém próximo, e aquela pessoa falar, não, aquilo que ele falou é mentira, não é desse jeito, mas é dessa forma, é assim, enfim, ela vai deixar de acreditar naquela outra pessoa sem muitos questionamentos, para acreditar naquele que contou a história diferente. Nós precisamos ser maduros, irmãos, não como crianças, que em relação às coisas espirituais, são empurrados de um lado para o outro. Está na igreja Missão Vivos, por exemplo. Aqui nós falamos que é preciso viver em santidade. Sem santidade é impossível ver a Deus. Está na Bíblia, é um texto bíblico, afirmação da palavra. Porém, chega o falso profeta para você e diz, mas não é bem assim, porque Deus entende que você é fraco, que você é carne. Mas Deus quer um sacrifício teu. Faça um sacrifício. A igreja precisa. Faça um cheque de R$1.000. Oferta teu salário como prova de fé e você verá que Deus vai relevar a tua situação. Não é uma história meio que comum? Já ouviram história parecida com essa nas igrejas? Pois é. Mas qual é a verdade? Aquela que te leva a fazer o sacrifício, porque o sacrifício moverá o coração de Deus, ou a obediência à palavra que diz que sem santidade é impossível ver a Deus? Aí o cara apela para o sacrifício. Claro, é melhor você dar R$1.000 para a igreja, R$5.000, R$10.000, dar o carro, e você receber o perdão pelos pecados, a viver a santidade que exige uma mudança de vida. A pessoa opta por fazer a oferta e continuar da forma que está. Mas não é assim. E é nesse aspecto que o apóstolo Paulo está falando à igreja de Éfeso. Que as pessoas não podem ser como crianças, arrastados pelas ondas, empurrados por qualquer vento de ensinamento de pessoas falsas. Essas pessoas inventam mentiras e por meio delas levam outros para o caminho errado. Irmãos, se nós estamos cada dia crescendo no Senhor, buscando de Deus, lendo a Bíblia, orando, jejuando, santificando a vida,
há um crescimento contínuo. Vamos crescendo. O Espírito Santo há de revelar-se a nós. E nós, cada dia, vamos ter os olhos abertos para enxergarmos os falsos mestres, os falsos profetas, os falsos pastores, os enganadores desse século. E assim, com certeza, vamos rejeitar toda sorte de ensinamento que fere os princípios da palavra. Mas para que eu saiba quais são os ensinamentos que ferem o princípio da palavra, eu tenho que conhecer a palavra. É por isso que é necessário esse pleno conhecimento de Deus. Amém? Viva como o Senhor quer. Coloque isso no teu coração, faça esse propósito com Deus. Esse é um propósito válido. Faça esse propósito. Fala para o Senhor: Deus, eu quero viver como o Senhor quer. Eu quero viver como o Senhor quer. Faça esse propósito. Se você é tendencioso a esquecer, eu vou esquecer desse propósito, escreve, faça uma declaração. Eu, fulano de tal, declaro para todos os fins que a partir de hoje eu vou viver como Deus quer. Coloca a data e embaixo assina. Leva no cartório, manda reconhecer a firma. Manda emoldurar, pendura na tua parede, para você lembrar-se que fez um pacto com Deus. Não que aquele quadro vai te salvar, não. É para você lembrar que um dia tu abriu o bocão cheio de dente e disse para o Senhor que você declarava viver como Ele quer. Às vezes é preciso fazermos dessa forma. Às vezes precisamos tomar esse tipo de atitude. E o Senhor com certeza será honrado e glorificado. Amém? Viva como o Senhor quer, de modo digno. Viva para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra, crescendo no pleno conhecimento de Deus. Amém, igreja? Aleluias. Que essa palavra fique gravada em nosso coração, que nós possamos acatá-la e assim vivermos segundo aquilo que Deus quer. Vamos orar? Deus de amor, nós te louvamos pela palavra e queremos clamar, Senhor, que ela seja forte o suficiente para despertar-nos, para que tenhamos de fato um compromisso contigo, vivamos a tua verdade e sejamos segundo o teu querer. Prepara-nos, ó Deus, para que todos os nossos passos sejam para a tua honra e para a tua glória. É que eu te peço em nome do teu Filho Jesus. Amém, Senhor. Aleluias. Mensagem número 712.